Quer mandar sugestão ou opinião sobre a nossa programação? Envie um e-mail para programação.tvsantacruz@redebahia.com.br. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Santa Casa de Itabuna. Olá, muito boa tarde, meio-dia em ponto. O Bahia Meio-Dia está no ar trazendo para você, de todo o sul e extremo sul, as principais notícias, tudo que virou destaque na nossa região. Olha, gente, terror numa escola de Itabuna. Bandidos fizeram um arrastão numa escola infantil. Eles chegaram armados, ameaçando quem estava no local e fugiram, levando aparelhos celulares de funcionários. Nós vamos falar também do caso de uma criança de 8 anos que levou um tiro acidental e morreu. Assunto para Franciele Caetano. E foi liberado aqui do DPT de Ilhéus o corpo da criança de 8 anos que morreu ontem em Serra Grande, distrito de Uruçuca, vítima de disparo de arma de fogo, no momento em que ela brincava com a irmã e outra coleguinha. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e mais detalhes sobre esse caso. Que história triste, né? Olha, a polícia já começou a investigar e você vai ver o que disse o coordenador regional de Polícia Civil, Evi Paternostro, sobre esse caso. A polícia de Guaratinga está investigando uma tentativa de homicídio contra um professor de lá. É assunto de hoje para Thaisa Moura. Olá, Thaisa, boa tarde. Boa tarde para você também, Roger, para todos que nos assistem. Pois é, essa tentativa de homicídio aconteceu na noite do último sábado em um bar lá em Guaratinga. Um professor estava junto com a noiva dele ali no bar, quando de repente foram surpreendidos por um homem que chegou com uma arma apontando para a cabeça do professor. Eles não perceberam a chegada, desse autor dessa tentativa, mas depois câmeras de segurança mostraram esse momento. Hoje eles estiveram aqui na delegacia e já eu volto com mais detalhes sobre o que eles disseram em depoimento. Já, Roger. Tá certo então, Thaisa. Vamos falar também sobre a confirmação de casos de Covid-19 em funcionários e estudantes de escolas da rede estadual em Itabuna e Ilhéus. Lá em Ilhéus, as aulas no Colégio da Polícia Militar foram suspensas. Outro destaque de hoje é a anulação de um concurso público que foi realizado em 2019 pela Prefeitura de Belmonte. Mais de 100 servidores foram aprovados neste processo seletivo. A decisão, publicada no Diário Oficial do município, determina a exoneração desses profissionais. Já os detalhes e a repercussão dessa anulação. O BMD fala também dos perigos no trânsito. Aqui em Itabuna, tem muita gente reclamando do desrespeito às faixas elevadas para a travessia de pedestres. O carro nem para pra gente, aí é perigoso, né? Uma hora que a gente vem de lá pra cá, aí pode ocorrer, de um pedestre estar distraído e um carro desse acabar pegando a gente. Até o caminhão grande ali, o cara olhou pra mim e não parou. Aí é perigoso demais isso aqui, né? Ultrapassagem pelo canteiro central, que é o divisor de pista, ela fica em torno de uma notificação, uma multa, onde o condutor ele perde 7 pontos na carteira e tem um valor de aproximadamente R$ 888. E o risco de atropelar alguém, né? E ainda nesta edição nós vamos mostrar as ações da campanha Agosto Dourado de incentivo à amamentação em Teixeira de Freitas. Palestras estão sendo realizadas nas unidades de saúde para conscientizar as futuras mamães sobre a importância da amamentação para elas e para o bebê. E para o bebê e para a criança, ele vai ser um adulto aí, provavelmente com menos tendência a uma hipertensão, a um diabetes, a doenças alérgicas, porque o leite materno ele possui anticorpos. Então, enquanto criança, ele vai estar mais protegido das diarreias, vai estar protegido da desnutrição, vai estar protegido de uma série de doenças metabólicas. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora aqui no Bahia Meio-Dia. Seja muito bem-vindo e fique com a gente. Um professor de Guaratinga foi vítima de uma tentativa de homicídio no fim de semana. Segundo a polícia, a arma do bandido teria falhado na hora do disparo. Thaisa Moura tem mais informações sobre o caso. Não é isso, Thaisa? Que sorte esse professor deu, né? Na verdade, todos deram nessa situação que é lamentável, hein?
É isso mesmo, viu, Roger? Hoje, tanto o professor quanto a noiva dele, que também estava presente na hora aí dessa tentativa de homicídio, estiveram aqui na Delegacia Territorial de Itabela para poder prestar depoimento. Eles foram ouvidos pelo titular aqui da delegacia, Dr. Robson Andrade. O depoimento demorou aí pouco mais de 1h30, né? E nesse momento foi ouvido tanto o professor quanto a noiva dele, que também estava no momento que isso aconteceu. Tudo aconteceu foi no sábado à noite. Eles estavam ali em um bar na cidade de Guaratinga, quando por volta aí das 22h10 da noite, um homem fingiu que ia no banheiro, se aproximou do casal e de repente virou, né, e apontou a arma para a cabeça desse professor. Ele teria tentado disparar a arma por 3 vezes, mas a arma falhou. No momento, o casal disse à polícia que não percebeu nada, nem o homem, nem a mulher. E aí, uma outra pessoa que estava numa mesa próxima, que chegou perto deles e falou: vocês viram o que acabou de acontecer? E eles falaram: não, o que foi que aconteceu? Não, o rapaz chegou aqui, apontou a arma para o senhor e tentou disparar, mas o tiro não saiu. Vocês não viram nada? Vamos olhar as imagens das câmeras de segurança do bar. Quando foram olhar as imagens, se depararam com essa cena aí, Roger. E o momento, acredito, na hora foi de gratidão, né, por esse livramento aí que aconteceu. A polícia já ouviu eles dois e agora, já também, por conta dessas imagens de câmeras de segurança, está tentando localizar esse rapaz aí que teria sido o autor dessa tentativa de homicídio, viu? Porque a polícia, as vítimas acreditam em uma pessoa, mas a polícia quer confirmar a identidade dele para tentar localizá-lo aí e tentar pedir na justiça um mandado de prisão e outra de busca e apreensão. A polícia trabalha com várias linhas de investigação, mas a priori é essa aí. Está tentando ver, né, qual seria a motivação, por que essa pessoa teria feito isso. Ainda é tudo um mistério para a polícia, também para as vítimas, né? E o que a gente diz, Roger, é que a polícia está no pé e provavelmente nos próximos dias teremos mais notícias aí sobre esse caso. Por enquanto, é só isso mesmo. Eu falei sorte de todos os envolvidos, porque aparentemente o rapaz que praticou essa tentativa de homicídio é conhecido do professor e da mulher dele, e aí depois acontece uma situação dessa, e se arrepende, depois de ter feito não ia adiantar, né? Ainda bem que não deu certo aí essa tentativa de homicídio. Grato aí pelas informações, hein, Thaísa? A Polícia Civil está investigando uma tragédia que aconteceu em Serra Grande, distrito de Uruçuca. Uma criança de 8 anos foi atingida por um tiro acidental disparado pela irmã enquanto brincavam. Franciele Caetano esteve na delegacia de Ilhéus e traz as informações pra gente. O corpo de Joyce Almeida Gomes, de apenas 8 anos, foi liberado ontem à tarde aqui do DPT de Ilhéus. A menina morreu na manhã de ontem em Serra Grande, distrito de Uruçuca, vítima de disparo acidental de arma de fogo. Segundo a Polícia Civil, Joyce, a irmã de 13 anos e outra coleguinha brincavam numa casa vizinha quando encontraram uma espingarda do tipo artesanal. Ao brincar com o objeto, essa arma disparou e atingiu fatalmente a cabeça de Joyce, que não resistiu e morreu no local. E ainda de acordo à polícia, quem manuseava a arma no momento do disparo era a própria irmã de Joyce, que se encontra em estado de choque. O responsável aí pela casa, pela arma, era um amigo da família que inclusive tinha ido fazer um favor para o avô da vítima. A Polícia Civil investiga o caso e esse homem ainda não foi localizado. Foi um crime acidental. A polícia trabalha também na responsabilidade do dono da casa. Ele vai ser investigado pelo posse de arma de fogo, tendo em vista que ele tinha uma espingarda artesanal, e também por homicídio culposo na relevância penal da omissão, por conta do comportamento anterior dele ter criado o risco de produzir o resultado. Então ele tinha uma arma de fogo em casa, em desacordo com as normas legais, e além de estar com a arma irregularmente, essa arma não estava devidamente guardada para que se evitasse que esses menores tivessem acesso. Bem como, dentro de toda essa apuração, vai ser instaurado um procedimento previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente para se averiguar a responsabilidade
outra menor que acabou possivelmente cometendo esse disparo acidental. Gente, é lamentável, é triste. Armas precisam estar muito bem guardadas, principalmente se existem crianças por perto. De qualquer maneira, tem que estar bem guardada. E eu falo isso porque eu, quando criança, me deparei, encontrei uma arma em cima de um guarda-roupa, eu botei a cadeira, subi no recosto da cadeira e estava procurando um livro de historinhas e encontrei uma arma automática. Por sorte, por Deus, ela estava travada. Daí a importância de ter arma, de preferência num cofre, né? Porque criança não é fácil. O enterro da menina foi hoje, de manhã, no cemitério de Serra Grande. A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Uruçuca informou que prestou assistência funeral à família e atendimento psicológico junto ao Conselho Tutelar. E na última sexta-feira, em Borarema, teve um caso de uma criança baleada também. Segundo a Polícia Militar, o menino tem 8 anos e foi atingido no braço. Ele foi levado pelo SAMU para o Hospital Manuel Novaes, aqui em Itabuna. Segundo a polícia, testemunhas disseram que o disparo foi acidental. A criança teria encontrado um revólver em casa e ele disparou quando um adolescente tentou tirar a arma da mão dele. O caso está sendo investigado. O hospital não foi autorizado pela família a informar o estado de saúde do menino. Tá vendo aí, gente? Mais uma criança, um caso de arma não guardada de forma correta. E aí, se tem criança por perto, ela acaba de uma hora, não é procurando arma, não. Ela se deparou com aquela arma ali, ela não tem a noção de que aquilo tem um perigo muito grande e pode acabar se acidentando, acertando uma outra pessoa, muitas vezes até um irmão mesmo, né? Lamentável. O número de facções criminosas quase dobrou na Bahia nos últimos anos. Segundo especialistas em segurança pública, o número de armas apreendidas das mãos dos bandidos também aumentou. Mas de onde vem o problema da posse de arma por criminosos, bandidos? E como as armas entram no estado? Acompanhe na primeira reportagem da série sobre a apreensão de armas na Bahia. A de 556, bico e 12. Mulher maluca! A cada 3 horas, uma arma é retirada de circulação aqui na Bahia. Só no primeiro semestre desse ano foram apreendidas quase 2.000 armas. Aqui na capital foram 325. Você vai ver nessa reportagem como essas armas chegam aqui no nosso estado. As rodovias são a principal porta de entrada e saída de uma cidade. Elas movimentam a economia e o mercado ilegal de armas, além do tráfico de drogas. Apreensões como essas nas BRs 324, 116 e 101 são feitas para que todo esse material não caia nas mãos erradas e para a gente não ter que assistir a cenas como essas. Aí, pai, a favela aí, ó. Três fortão, ó, hoje, meu parceiro. Três fortão aí, ó. Mesmo com fiscalização e apreensões nas estradas, muitas armas acabam chegando aos bandidos. No mês passado, uma ação policial no bairro da Engomadeira, em Salvador, apreendeu fuzis, submetralhadoras, pistolas, escopetas, munições e carregadores, que eram usados por suspeitos de tráfico de drogas. O arsenal de uso exclusivo das Forças Armadas foi encontrado em um terreno baldio, junto com tubos de PVC. No dia 14 de julho, vídeos de homens armados no bairro de Alto de Coutos, aqui em Salvador, circularam nas redes sociais. As imagens mostram os criminosos trocando tiros. As imagens não são nítidas, mas o especialista em segurança e ex-capitão do BOPE, Paulo Storani, nos ajudou a identificar as armas que aparecem nos vídeos. Esse bandido parece carregar uma arma carabina 5.56. Esse outro criminoso também parece usar uma carabina 5.56. Nessa imagem, a arma usada parece ser uma espingarda 12mm. Nessas outras imagens, os bandidos usam pistolas. Com 38 anos de experiência em segurança pública, Paulo Storani explica a origem do problema
da posse de armas por bandidos. Que as facções disputam território. Estamos falando de um mercado, ou seja, da droga principalmente, é o principal insumo que mantém essas facções criminosas, em razão de nós não termos no Brasil uma política nacional sobre drogas. E acaba essas facções criminosas que tem na droga desde o início da primeira facção no Brasil, que encontrou no tráfico de drogas o mercado necessário para poder se proteger dentro das prisões. É para isso que essas facções se organizam, né? E outras que se expandiram também para o monopólio do crime, como essa facção que foi originada em São Paulo já no final do século passado. Segundo o especialista, o número de facções criminosas que atuam na Bahia aumentou quase 100% nos últimos anos. Há 4 anos atrás eram meia dúzia, nós temos 11 hoje, né, que se organizaram, e muito por conta do poder público limitado em suas ações por conta de restrições financeiras ou políticas locais, no caso do próprio estado da Bahia, mas também por conta de uma legislação muito permissiva, tolerante e leniente com o crime. Na última sexta-feira, moradores de Valéria sofreram as consequências da disputa do tráfico de drogas na região. Muitos tiros foram ouvidos na madrugada. A guerra do tráfico prejudica a vida de quem não tem nada a ver com ela. A janela dessa casa foi atingida pelos tiros. O medo provocou restrições no transporte. Os ônibus deixaram de circular na comunidade, provocando aglomeração. É horrível, né? Morar num bairro que até os ônibus não entram onde a gente quer. Vai fazer o quê? Tá na mão de Deus. A violência se alimenta de mais violência, não é? Nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e com as polícias civil e militar, mas não tivemos retorno. O prefeito de Belmonte anulou um concurso público realizado em 2019 e 119 servidores foram exonerados. Todos os detalhes sobre esse assunto depois do intervalo. Agora, 12h17. Você fica aí com imagens ao vivo do trânsito na Ponte Lomanto Júnior, em Ilhéus. Sai daí não, BBB volta num instante só. O Bahia Meio Dia está de volta falando sobre a chegada de novas doses da vacina na região, vacina Coronavac. O Núcleo Regional de Saúde Sul recebeu no aeroporto de Ilhéus a 41ª remessa de vacinas. Um total de 65.278 doses, sendo 27.188 doses da Pfizer para a primeira dose e 38.090 doses da Coronavac e também da AstraZeneca para a segunda dose. Os imunizantes serão destinados aos 42 municípios que compõem as regiões de Ilhéus, Itabuna e Valença. Agora a gente fala da ampliação da faixa etária de vacinação contra a Covid-19 em Caravelas. Pessoas com 18 anos ou mais começaram a ser vacinadas hoje. Para essa terça-feira foram disponibilizadas 1.000 doses. A aplicação está sendo realizada na quadra coberta. Amanhã também vai ter vacinação nesse mesmo local a partir das 8h30 da manhã. O prefeito de Belmonte anulou um concurso público que foi realizado em 2019. A decisão foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial do município. Thaisa Moura está de volta aqui comigo, Thaisa. Os 100 funcionários já foram exonerados? Já não estão mais trabalhando mesmo? Olá, Roger. Então, é o que diz esse decreto aí, viu? Ele autoriza e determina o afastamento de todos esses funcionários imediatamente. Inclusive, recomenda aí que o RH e a Secretaria de Administração da Prefeitura já cortem eles da folha de pagamento imediatamente. São 119 funcionários, Roger, que foram aprovados por meio de um concurso público realizado no ano passado. Só que a nova gestão resolveu aí não chamar todos eles nesse ano. Em abril, teve uma recomendação do Ministério Público que pedia para a Prefeitura abrir uma sindicância, um processo administrativo, para que pudesse investigar
possíveis fraudes aí nesse processo seletivo, algum tipo de violação que tivesse acontecido. A Prefeitura resolveu aí, acatar essa recomendação do Ministério Público e abrir essa sindicância, suspendendo aí a contratação e a nomeação dessas pessoas por um prazo de 60 dias. Só que essa sindicância, ela não terminou nesse prazo. Foi-se pedido mais 30 dias e depois mais 120 dias. Nesse meio tempo, os concursados, eles entraram na justiça pedindo para que eles fossem nomeados, porque estavam ali, já foram considerados aprovados e estavam querendo tomar posse dos seus cargos, executar os seus trabalhos e receber seus salários. Mas, nesse meio tempo, a Prefeitura não chamava. Foi aí que a Justiça decidiu, tanto em primeira quanto em segunda instância, convocá-los. E eles foram convocados aí em meados de julho. Primeiro um grupo de 16 pessoas, depois outro grupo de 23 pessoas e por fim um grupo de 79 pessoas. E eles já estavam trabalharam em meados do mês de junho, o mês de julho inteiro e meados do mês de agosto. Quando ontem aí o prefeito Bebeto Gama, através do Diário Oficial, anunciou a anulação desse concurso. Os concursados ficaram bem indignados e a gente conversou mais cedo com o advogado deles. Vamos ouvir o que o Dr. Walter Ribeiro disse sobre esse assunto. Na representatividade desses concursados, entramos com um mandado de segurança e em sede liminar conseguimos a reintegração no mês de junho de 2021 para todos retornarem aos seus cargos com a mesma remuneração e com as mesmas vantagens, visto que a Prefeitura não respeitou o devido processo legal, que seria a ampla defesa e o contraditório no processo de sindicância instaurado pela Prefeitura para anulação desse concurso. E agora estamos esperando a sentença de mérito. Até essa sentença de mérito ser dada, nós entramos também com uma ação civil pública para anular esse processo de sindicância, porque entendemos que tem diversas nulidades. Ocorre que o processo de sindicância ele foi concluído antes mesmo da sentença de mérito, tanto do mandado de segurança quanto do pedido liminar da ação civil pública ou até mesmo da sentença da ação civil pública. Então, o prefeito de Belmonte afastou todos os concursados novamente e certamente agora iremos tomar as medidas cabíveis para que todos retornem aos seus cargos. A Prefeitura aí ela disse também que teria anulado esse concurso por conta que estaria descumprindo aí a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que não pode usar mais do que 54% da folha, dos recebimentos da Prefeitura com folha de pagamento, e contratando esses 119 funcionários, iria ultrapassar essa margem aí. O Ministério Público a gente procurou também e o promotor Bruno Gontijo disse para a gente que recomendou a apuração, a investigação de possíveis fraudes nesse processo seletivo e não a nulidade definitiva do concurso. Roger, a gente vai continuar acompanhando tudo isso. O Ministério Público também prometeu acompanhar os próximos passos disso, já que pode sair uma decisão judicial a qualquer momento. E a gente vai continuar aguardando o que vai acontecer. É com você aí no estúdio, Roger. Thaís, isso está me cheirando aquelas novelas de muitos capítulos, E a gente vai estar aí de bem pertinho, acompanhando cada passo. Muito obrigado pelas suas informações. Agora a gente fala da suspensão das aulas em escolas estaduais aqui de Itabuna depois de casos confirmados de Covid-19 em funcionários e estudantes. Eu converso ao vivo com a diretora do Núcleo Territorial de Educação, Leninha Villanova. Olá, Leninha. Muito boa tarde, obrigado por nos receber aí no seu gabinete. Ô, Leninha, ontem a gente trouxe ao vivo as informações mostrando que escolas ali que funcionam na Manuel Chaves, ali no São Caetano, estavam com atividades suspensas, não só elas, mas outras escolas também, por conta de terem sido detectados casos em funcionários e estudantes, casos de Covid-19. Como vocês estão lidando com essa situação, recebendo essas informações de testes positivos nas escolas e como vocês estão aplicando os protocolos? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Roger. Então, nós estamos tratando isso
conforme os nossos protocolos estabelecidos. Essas 2 escolas que vocês citaram nas reportagens, nós suspendemos uma por precaução também e suspendemos todo o turno, fizemos a higienização da escola. São 2 escolas em um prédio só. E as outras 2 escolas comentadas na reportagem, que é o Colégio Modelo e o Colégio General Osório, nós tivemos somente uma turma. No General Osório, um caso confirmado, já estamos no 10º dia, no 8º dia, então está próximo de completar o 14º dia, e no Modelo, uma turma por suspeita. Nós identificamos um estudante com um sintoma de gripe e a direção, então, aconselhou ela a voltar para casa e fazer o teste. Estamos aguardando isso no dia de hoje. A gente convive com isso, sabe, Roger? Nossa rede está trabalhando com o híbrido. Nós entendemos que era o momento de retornar no híbrido pelos índices que a gente tem visto no nosso estado e como foi tratado isso o tempo inteiro. E a gente está convivendo isso com muita naturalidade, colocando os pais sempre a par, esclarecendo. Quero dizer também que nós temos um comitê gestor que é formado pelos membros da escola que sentam após suspeitas. A gente não só suspende turma e escola com resultado positivo. Se tiver uma suspeita, um sintoma forte, aí a gente suspende por precaução. É importante que a gente bloqueie a transmissão, né? E isso a gente tem feito com muita clareza, com muita firmeza, junto com os nossos gestores, que têm sido muito responsáveis no trato desse vírus nos nossos espaços escolares. Leninha, como vocês diferenciam, qual o critério que vocês usam para suspender as atividades numa turma ou na escola inteira? Como é que vocês avaliam essa situação? Então, existem situações assim, vou lhe dizer um caso específico, né? Um estudante teve aula dia 10, não voltou mais à escola. Dia 12, a mãe dele testou positivo, ele não tinha sintoma, a família informou a escola. Então, a direção já não deixa esse estudante vir, né? Então, enquanto esse estudante não vem, a gente suspende a turma, porque foi quem ele teve contato direto. No momento que a gente tem, se o teste for feito no mesmo dia e que for um espaço de tempo curto, então a gente já suspende a escola se o comitê gestor avaliar que esse estudante teve professores que passou nessa turma, que passaram em outras turmas, que está em outro turno, porque às vezes, Rosa, é um estudante de um turno e que o professor só teve aula naquele turno e não teve professores que migraram em outros turnos. Então, a gente suspende, faz a higienização dos espaços, né, no tempo que não tiver ninguém no prédio e continua o híbrido nas turmas que não tiveram nenhuma chance. Mas esses casos, eles devem ser avaliados pelo comitê gestor, porque eles conseguem analisar as datas, seguir os protocolos da saúde, qual é a data de suspensão, se são 10 dias, se são 14 dias, e imediatamente a gente entra em contato também com o Núcleo Regional de Saúde, que Domileme tem sido uma parceira, inclusive ela está visitando essas escolas por uma combinação conosco, e a Vigilância Sanitária. Então, dá toda uma assistência. Essa escolha de quem vai ser suspenso e de que maneira nós vamos tratar, estão todos indicados no nosso protocolo, que foi lançado pela Secretaria de Educação, assim como o decreto do governador. Nós temos sempre ouvido todos os lados, viu, Leninha? E agora eu vou convidar você, junto a todos que estão nos assistindo, para ouvir o que a PLB, como é que eles estão também recebendo, como eles estão recebendo essa situação. Nós entrevistamos a direção da PLB Sindicato, vamos ver o que eles também vão dizer. Na sexta-feira, nós discutimos sobre essas questões de contaminações nas escolas, né? De professores e alunos contaminados, porque, infelizmente, o governo insiste em abrir escola nesse momento tão difícil que está sendo para todos nós. Então, assim, nós colocamos aos trabalhadores em educação a situação e os trabalhadores em educação resolveram que só retornaria às atividades presenciais agora em setembro, após todos estarem completo a segunda dose, né? Estarem total, com imunização total. Então, a gente está aguardando que uma nova reunião com o governo, né? Ainda eu acredito que possa acontecer ainda essa semana ou na próxima, para poder a gente ajustar as coisas e ver realmente como que vai ficar essa situação, né? A gente espera que o governo seja sensível à nossa causa, né? Para que a gente possa caminhar de uma forma mais segura, que os trabalhadores em educação retornem de suas atividades, mas com segurança nas escolas, porque a nossa bandeira é em defesa da vida. Leninha, no NTE Sul, qual o percentual de professores que já estão imunizados? Vocês têm esses números?
Então, nós temos sim, hoje a gente está concluindo a faixa etária aqui em Itabuna, que é a turma de 18 anos, a turma de 30 anos abaixo, né? Eles começaram a tomar a segunda dose. A gente tem acompanhado, semana passada, Roger, a gente concluiu um grupo grande de professores, que é onde tem a maior faixa etária, que é dos 40 anos, dos 45, né? Eu, inclusive, tomei a minha segunda dose semana passada. E a gente está concluindo. De fato, o que a gente tem orientado é que nós estamos em um momento de pandemia, estamos reaprendendo esse modelo de educação e precisamos ter todos os cuidados, mesmo com a vacina, máscara, álcool, e nossas escolas estão preparadas. Distanciamento e meio, todos os protocolos da alimentação, do banheiro. Então, a segurança também nossa, no nosso ambiente de trabalho, como o de vocês aí na TV, é com os procedimentos e o nosso comportamento, no momento que estamos na escola e no momento que estamos fora da escola, porque a pandemia ela não saiu do país ainda. Ela está aqui, a gente precisa conviver com ela e caminhar para que a gente não tenha transmissão. Ok, Leninha, muito obrigado por esses esclarecimentos. Esperamos que todos saibamos viver essa realidade nova, tanto professores, estudantes. Nós aqui na televisão, então, nem se fala, a gente tem vivido isso o tempo todo. Mas somos parceiros, inclusive, para estar levando informação para a comunidade estudantil e trazendo e difundindo essa informação também. Muito obrigado pela entrevista, tá bom? Agradeço. A gente fala agora do perigo no trânsito aqui em Itabuna. Motoristas, ciclistas e motociclistas, além de não respeitarem as faixas elevadas para a travessia de pedestres, chegam a fazer manobras perigosas e arriscadas. Veja na reportagem. Esta foto enviada para nossa redação denuncia a infração de trânsito. Um carro utiliza a passagem elevada de pedestres para realizar uma conversão no centro de Itabuna. O secretário municipal de Transporte e Trânsito alerta que existe fiscalização e penalidade para atos como este. Ultrapassagem pelo canteiro central, que é o divisor de pista, ela fica em torno de uma notificação, uma multa, onde o condutor ele perde 7 pontos na carteira e tem um valor de aproximadamente R$ 888. Mesmo assim, parece que alguns motoristas e motociclistas não respeitam as normas de trânsito. Nossa equipe flagrou algumas conversões proibidas em vários pontos da cidade. A passagem elevada é exclusiva para os pedestres. Motociclistas e ciclistas que quiserem passar devem descer dos veículos e atravessar empurrando. Nós flagramos um ciclista que, pelo visto, não conhecia esta lei do Código de Trânsito. O senhor não sabia que não pode passar ali de bicicleta? Não, e onde fica a travessia do ciclista? Eu vejo todo ciclista para sair. Esse outro ciclista deu o exemplo de como fazer a travessia correta, mas se queixa que faixas para bicicletas são poucas na cidade. Às vezes não temos opções, até porque não tem lugares para ciclista. E uma hora dessa mesmo aí, você sabe que o trânsito é muito perigoso. E às vezes os próprios motoristas não respeitam os pedestres. E a gente tem que ficar aqui certos minutos, um pouco alongado, para poder ser beneficiado por eles. Muitos pedestres se sentem inseguros ao atravessar na faixa elevada em alguns pontos de Itabuna, por causa do fluxo intenso de carros e das infrações que alguns motoristas cometem. Muito perigoso. A gente fica com medo das motos, não só das motos, mas dos carros também. Tanto que toda vez que eu passo aqui, eu dou a mão para eles parar, para poder a gente passar. A gente tem uma certa dificuldade, principalmente dia de sábado, quando está um fluxo maior. É bem complicado. Como vocês mesmo observaram aí, os carros nem param pra gente, aí é perigoso, né? Uma hora que a gente vem de lá pra cá, aí pode ocorrer, de um pedestre estar distraído e um carro desse acabar pegando a gente. Até o caminhão grande ali, o cara olhou pra mim e não parou. Aí é perigoso demais isso aqui, né? E é frequente isso aqui. Inclusive, até aqui passa carro aqui, ó. Eu fico pensando assim, que cadê os órgãos para poder fiscalizar isso aqui, né? Que já tá na hora de mudar isso aí. Existe fiscalização para isso? Fiscalização diária, todos os dias a gente está com os nossos agentes aí, nas vias, fazendo essa fiscalização para coibir com que esses infratores venham cometer esses atos. A questão é que uma ultrapassagem dessa, se você observar, se trata-se de uma faixa elevada onde passa pedestres e que nessa ultrapassagem aí ele pode cometer um acidente. Então é esse o perigo, é esse o risco que
o condutor, né, que cometer essa infração, que cometer esse ato, pode colocar em risco não só a vida daqueles que estão ali, mas como a sua própria vida também, porque problemas futuros podem acontecer, entendeu? Outra coisa é que o motorista, quando vai se aproximando de uma faixa dessa, ele observa não tem o pedestre, as pessoas andam numa velocidade mais lenta. Aí, de repente, aparece a moto. Do nada, aparece uma moto em cima da faixa fazendo uma manobra dessa. Às vezes não dá tempo de frear, não. Aí o carro pega um motociclista desse, é problema. As pessoas precisam ter consciência de, poxa, tá de moto, gente, dá para ir um pouco mais adiante, fazer o contorno no local adequado. Porque não é perigo só ele atropelar um pedestre, ele pode ser vítima de um acidente aí. Sem falar dessa história do ciclista, né, gente? Brincadeira. A gente vê ciclista andando na passarela sobre o Rio Cachoeira, pedalando. Imagina nessas faixas. Tem que ter fiscalização, tem que ter multa. Mas olha, tem uma palavrinha aqui da Secretaria de Trânsito. Segundo a Secretaria, são 15 faixas elevadas espalhadas pela cidade. É como uma faixa de pedestre mais acima do nível da rua, alinhada com a calçada, que existe justamente para que os condutores priorizem a passagem dos pedestres, tornando essa travessia mais segura. Sobre os ciclistas que estão atravessando montados na bicicleta, atenção! O secretário de Transporte e Trânsito de Itabuna, Thales Silva, disse que quando flagrados serão multados também, viu? E nós perguntamos ainda sobre a reclamação dos ciclistas de que não tem ciclovias e ciclofaixas suficientes na cidade. O secretário disse que um estudo está sendo feito, inclusive no centro da cidade, para que outras possam ser instaladas. Olha só que legal! Um projeto oferece aulas gratuitas de zumba em Ubaitaba. A ideia é ajudar pessoas que ficaram sedentárias por conta da pandemia. Os encontros acontecem em espaços públicos da cidade. Para essa mulherada aí, disposição é o que não falta, principalmente quando chega a hora da aula de zumba. Todas participam de um projeto social em Ubaitaba que oferece aulas de zumba de graça em espaços públicos da cidade. Ana Lúcia e Luana foram uma das primeiras alunas do projeto. Elas dizem já sentir muitas mudanças na saúde física e mental com a prática da atividade aeróbica. Eu venho com um problema assim, que meio psicológico, e a zumba me ajudou bastante, entendeu? Na saúde, principalmente na saúde, né? Eu estava mais gorda do que eu estou agora. Eu já perdi mais ou menos de 3 a 7 quilos nisso tudo. E a zumba está me ajudando muito. Mudou muita coisa. O estresse, a gente vai para a zumba, o estresse alivia. O psicólogo da gente também funciona bem melhor. A mente da gente funciona melhor. E a perda de peso foi muito boa. Perdi e estou amando o projeto. O projeto é uma iniciativa do instrutor físico Antony Barreto, em parceria com o município. A prática da zumba foi uma forma encontrada para ajudar pessoas que ficaram sedentárias durante a pandemia a voltar a movimentar o corpo. Sempre vi a necessidade das pessoas que não tinham a acessibilidade a pagar uma academia, e aí eu vi a necessidade de criar esse projeto. A gente percebe no rosto de cada participante a autoestima que aumentou muito, e muitas delas chegaram com a autoestima baixa. Hoje em dia elas dão risada. E vários outros benefícios, como a ajuda a prevenir doenças psicológicas, grande perda de calorias, que é o nosso objetivo maior, é perder as calorias. Porque durante a pandemia muita gente comeu a mais e acabou pegando uns quilinhos. As aulas acontecem durante 3 dias da semana, com no máximo 30 pessoas. Sempre mantendo o distanciamento entre os alunos para evitar riscos de contaminação pelo coronavírus. As nossas aulas sempre acontecem ao ar livre e algumas vezes de chuva acontece em uma quadra poliesportiva. Nossas aulas acontecem sempre às segunda, terças e quintas-feiras, às 17 horas, divididas em turmas de 30 pessoas no máximo. Tudo com distanciamento, uso de máscara e álcool em gel. A gente deixou a pandemia dar uma acalmada, né? Quando o decreto do governo foi amenizando, aí a gente foi começando por etapa. Botava 5, botava 10 alunas, tudo com distanciamento.
Hoje, o projeto social Zumba é Saúde já conta com mais de 200 pessoas cadastradas. Tarsila é uma delas. Segundo a estudante, além de melhorar o condicionamento físico, as aulas de Zumba ajudaram também a reduzir um pouco a timidez e melhorar o convívio social. Eu sou uma pessoa bastante tímida, assim, vergonhosa. No começo foi bastante, assim, vergonhoso para mim, mas eu fui me acostumando e fui pegando amizade com algumas pessoas e tô levando. Onde for para dançar, onde for para fazer o projeto, para se movimentar, para movimentar o corpo, para beneficiar meu corpo, minha saúde, eu tô dentro agora. É bastante beneficente e você se sente mais ativa, você se sente mais à vontade com o seu corpo, porque o projeto queima bastante gordura, né? Nos proporciona bem-estar. Imagina assim, você chamar uma pessoa sedentária para correr, para jogar uma bola, é difícil, né? As pessoas geralmente não têm aquela disposição toda. Mas se você junta a música com o movimento, e ainda mais uma companhia assim agradável, aí a galera acaba tomando aquela disposição e indo para cima. Parabéns aí ao Antony e a todos os envolvidos nesse projeto de Zumba em Ubaitaba. Parabéns. Olha, no próximo bloco, terror numa escola infantil de Itabuna. Bandidos armados fizeram um arrastão e fugiram, levando aparelhos celulares de professores e de outros funcionários. Vamos agora aí ver imagens da Avenida Juraci Magalhães, em Itabuna. Imagens de trânsito tranquilo. Aquela parada ali é um sinal, tá fechado, não tem nenhum congestionamento não. 12h44, o Bahia Meio Dia volta em instantes. E a gente volta falando de um susto numa escola infantil aqui em Itabuna. 2 homens fizeram um arrastão numa escola particular que fica no bairro São Caetano. Foi ontem à tarde. O dono da escola disse à nossa equipe que os bandidos chegaram numa moto. Um deles abordou a responsável por uma estudante que estava na porta da recepção e anunciou o assalto. Os assaltantes levaram 3 celulares e dinheiro dos funcionários. Cerca de 13 crianças estudavam na parte de cima do prédio, mas a direção da escola disse que os homens não subiram. Moradores e comerciantes da região ficaram assustados com a ação dos bandidos. Eu estava passando, eu estava na esquina, e aí eu vi uma moto parando, eu achei estranho, porque o cara entrou, empurrou uma senhora e entrou voado. Eu falei, falei, não vou buscar algum aluno. Aí eu fiquei olhando, falei, não acho que vou buscar algum aluno não, demorou muito. Aí ele veio, saiu, e o outro estava esperando na esquina. Ele veio, saiu, entrou na moto, subiu na moto, consertou a blusa e foi. Logo depois mesmo que eles saíram, começaram os gritos. Aí eu estranhei, falei, não, então foi assalto, alguma coisa. Porque é estranho, uma escola tem criança pequenininha, de 5, 4 anos. Muito estranho mesmo. Chegar assim, assaltar, e eu fiquei com medo mais pelas crianças, eu acho, né? Tadinha, deve ter ficado tudo espantada dentro da escola. A ação dos bandidos foi muito rápida. Eu ouvi os gritos da moça. Socorro, ladrão, ladrão, ladrão. Aí eu fui. 3 pessoas já estavam olhando, mas ficou com medo de ir. Aí eu fui abrir, aí elas estavam trancadas. As outras em cima com as crianças, né? E elas embaixo, aí abri o cadeado e elas saíram. Aí falou, roubaram meu celular, roubaram minha bolsa, roubou dinheiro aqui e tal. E foi assim tão rápido que a gente não viu, ninguém viu nada. Mas uma moça que estava do outro lado da rua, ela disse que viu o cara empurrando e entrando com a outra mulher. Foi assim. É uma sensação muito horrível de insegurança, porque como é assim, a gente confia no nosso Deus, mas a segurança dos homens é importante. Precisa que passe uma ronda policial por aqui, entendeu? Em todo e qualquer caso é importante não reagir. É muito perigoso, ainda mais com crianças por perto, de maneira alguma reagir. Deixa que a polícia faz o trabalho dela. A Polícia Militar disse que diariamente realiza rondas e abordagens na região onde aconteceu o assalto, principalmente nos horários de grande movimentação. Disse ainda que é importante
que as pessoas registrem queixa na delegacia em casos de serem assaltadas. Essa rua, então, é um movimento grande, gente. Aquela rua da frente ali, aquela avenida que passa ali, cruzamento, é a Princesa Isabel, uma das mais movimentadas da cidade. Absurdo isso. Agora eu falo sobre a ação de incentivo à amamentação que está sendo realizada em Teixeira de Freitas. É a campanha Agosto Dourado, que alerta toda a sociedade para benefícios deste ato, tanto para a mãe quanto para o bebê. Vamos ver na reportagem. Na barriga da Milene está o Felipe. A gestação está no 5º mês. A espera do primeiro filho trouxe muitas preocupações para a jovem de 20 anos. Entre elas, a amamentação, que a Milene já presenciou e ouviu muitos relatos de outras mães. E está ansiosa por este momento. É tão gratificante você ver você mesmo dando de alimentar para o seu filho, você sentir aquele prazer, olhar para ele e ver você, né? Que ele, querendo ou não se expressa ali, não fala, mas você sabe que ele está feliz de estar ali comendo, né? Querendo ou não, todo mundo fica feliz comendo. Mas, enfim, vários outros sentimentos que a gente como mãe sente, então eu tenho muito medo de, né, ter algum problema após o meu filho nascer, de não poder amamentar. Amamentar nem sempre é fácil, por isso é tão importante que a mulher possa contar com uma rede de apoio para tornar o processo mais leve. Agosto, também conhecido como Agosto Dourado, é um mês de luta e incentivo à amamentação. A cor que carrega a campanha mundial foi escolhida justamente pela riqueza que o leite materno possui. O tema tem sido trabalhado durante todo o mês nos postos de saúde em Teixeira de Freitas, onde cada unidade tem feito sua programação. No bairro Colina Verde, onde mais de 100 gestantes são assistidas, além das orientações durante o pré-natal, as futuras mamães também participaram de uma palestra e puderam tirar dúvidas sobre a importância e os benefícios da amamentação. Se você pensar em fatores benéficos para a mãe, eu posso estar citando aí a construção do maior vínculo com o seu filho, um dos fatores, prevenção de tipos de câncer, né? Câncer de mama, câncer de ovário, que são doenças prevalentes e perigosas. Também ajuda a controlar todo o metabolismo. E aquela mãe que teve um parto e começa logo a amamentar o seu bebê, o organismo materno dela volta ao estado geral pré-gravídico, muito melhor, com muito mais facilidade, com menos complicações. Então, amamentar faz muito bem para a mãe por esses itens que eu apontei aqui. E para o bebê e para a criança, ele vai ser um adulto aí, provavelmente com menos tendência a uma hipertensão, a um diabetes, a doenças alérgicas, porque o leite materno ele possui anticorpos. Então, enquanto criança, ele vai estar mais protegido das diarreias, vai estar protegido da desnutrição, vai estar protegido de uma série de doenças metabólicas. Jaqueline aprendeu na prática o quanto a alimentação correta é importante. Deu mingau para o primeiro filho com os ingredientes não recomendados para um bebê. Eu achava que ele estava com fome mesmo, aí meu leite já estava sustentando, aí eu dei mingau, deu tolerância à lactose, a pele manchou toda, várias coisas assim, diarreia, refluxo, né, que deu, né. Até o 6º mês de vida, a recomendação dos especialistas é oferecer apenas o leite materno, que é um alimento completo para o bebê, como reforça este médico. A Sociedade Brasileira de Pediatria ela é bastante clara em seus documentos, simpósios, vídeos, congressos, em que até os 6 meses de idade, indo de certa maneira até contra o consenso popular, né? A criança realmente ela só precisa do leite materno. É o melhor alimento, é o único e é o suficiente para ela, inclusive prevenindo dores, cólicas abdominais, o intestino preso, estufamento gástrico. Então é o alimento ideal. Lembrando que o leite materno ele é específico da mãe para o bebê. Então a mãe ela produz o melhor alimento para o seu filho, com os anticorpos, com o colostro, com a gordura, com o cálcio, com os nutrientes.
Então, realmente, o leite materno é o melhor alimento do mundo. Qual é o melhor alimento do mundo? O leite materno, não tenha dúvida disso. É o alimento que vale ouro. Agora, bem informada, a Jaqueline diz que vai fazer diferente com o Samuel, que vai nascer em breve. Eu vou dar mama mesmo, só mama mesmo, por enquanto. Milene pretende seguir o exemplo da mãe e amamentar o Felipe por muito tempo. Até mesmo pelo cuidado que eu tive com meus irmãos, de ver minha mãe, né, amamentando eles. Então foi um exemplo. Muitas mulheres da minha família também já presenciei. Então, o que eu puder, vou estar amamentando meu filho. Onde eu falar assim, tá saindo leite, tá indo. É carinho, né? Olha, gente, um dos cartões postais do sul da Bahia é destaque numa exposição fotográfica realizada numa galeria de artes de São Paulo. São trabalhos de mais de 60 fotógrafos do mundo inteiro. O nosso representante é o Regilan Meira, que começou a fotografar ainda criança. E a exposição pode ser visitada daqui mesmo, viu, gente? Pela internet. Fotografias com detalhes das belezas naturais e cenas do cotidiano. Registros surpreendentes, possíveis pela sensibilidade do olhar através das lentes do fotógrafo Regilan Meira. Apaixonado pelo sul da Bahia, ele busca mostrar as potencialidades da região. A nossa região aqui ela tem um potencial artístico, cultural, um potencial natural assim, impressionante. Uma região linda em todos os aspectos, uma região linda ecologicamente, do ponto de vista da natureza, Mata Atlântica, litoral. Uma região rica de cultura, né? Uma região de muita história, né, que a gente tem história aqui desde a época das capitanias. Então, assim, eu me sinto muito feliz em, com o meu olhar, poder mostrar, né, as belezas, a cultura, aquilo que é nosso do sul da Bahia. Né. Natural de Jequié, mas com muitos laços familiares em Ilhéus, foi entre as duas cidades que Regilan viveu e se inspirou. No dia a dia, exerce a função de professor de tecnologia do IFBA em Ilhéus. E nas horas vagas, se destaca como fotógrafo artístico. Regilan conta que a fotografia entrou na vida dele ainda na infância, quando registrava as comemorações da família. Mas só em 2017 passou a encarar a fotografia com seriedade. E ela serviu como um escape na vida dele. Eu tive uma crise de ansiedade e encontrei na fotografia uma forma de escapar, de fugir dessa ansiedade, né? E de lá para cá, eu tenho buscado aperfeiçoar o meu olhar, aperfeiçoar a minha técnica. Hoje, os registros fotográficos de Regilan Meira são divulgados pela internet, em site e redes sociais, graças ao incentivo de parentes e amigos. E foi a partir das publicações que o acervo começou a se popularizar. No ano passado, uma fotografia dele estampou a capa do livro Sóis de Quarentena, da escritora Vivian Costa. O livro foi publicado no Brasil, Portugal, Angola e Cabo Verde. Esse ano, mais uma conquista. Regilan teve 2 fotografias do acervo escolhidas para participar de uma exposição numa galeria de artes em São Paulo. As fotos escolhidas mostram as belezas naturais de Serra Grande, distrito de Uruçuca. Eu estava numa viagem de família, né? E estava no momento de descanso, após o almoço, quando eu abro o meu e-mail, está lá, que eu tinha sido aprovado e tinha 24 horas para apresentar o trabalho, eu estava em viagem, né? Então, foi tudo feito ali pelo celular, a escolha das imagens, para poder enviar a produção do trabalho. Fiquei bem contente, muito feliz mesmo. Muito mais por estar mostrando também a nossa região, né? Então, eu mandei um portfólio de 8 fotografias, né? E escolhi 2 que serão voltadas para a Serra Grande, então, que eu acho que talvez seja o nosso grande cartão postal aqui da região, talvez a imagem que mais nos lembra estar no sul da Bahia, né? A exposição reúne 65 fotógrafos brasileiros e de outros países do mundo para celebrar o mês da fotografia. Durante todo este mês, as fotografias vão estar disponíveis para visitação no espaço físico da galeria em São Paulo, mas é possível também fazer uma visitação através de um tour virtual, com apenas um clique. Com a ajuda da tecnologia, é possível passear pelos 1.000 metros quadrados dedicados aos mais diversos estilos de fotos contemporâneas. Um passeio surpreendente e inspirador.
Parabéns aí ao Regilan Meira e a importância de acreditar no próprio trabalho, de fazer bem feito. Às vezes a oportunidade vai lá, ó, e bate na nossa porta e a gente menos espera. Parabéns, daqui a pouco vou visitar a exposição. A exposição fica disponível até o dia 28 de agosto nas redes sociais do fotógrafo Regilan Meira. Você encontra lá o link para visitar a exposição. Você de casa, muito grato pela sua companhia, porque o Bahia Meio Dia está ficando por aqui. As notícias da sua região voltam logo mais no BATV a partir das 7 da noite. Agora você acompanha as notícias do esporte no Globo Esporte Bahia. Até amanhã. Bahia Meio Dia. Oferecimento Santa Casa de Itabuna.